Tudo bem? 7 horas e 43 minutos, estamos gravando a nossa aula 11 de IPEA 3294. Então, como eu estava comentando com vocês, o nosso objetivo hoje é terminar transformadores, tá bom? E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre motores. O professor Giovanni, acho que na aula de laboratório deve dar todo o prosseguimento desse assunto, tá legal? Para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre outra parte importante também da eletricidade, que é o uso de energia, que nas indústrias é feito de forma quase que predominante por motores de um certo tipo, que a gente vai ver hoje nessa aula. Mas falando sobre transformadores, então eu tinha feito um exemplo para vocês, em que a gente tinha que transmitir energia para uma certa aplicação, numa cidade, vindo de um lugar distante, onde tinha um aproveitamento hidroelétrico, e precisava ter muita tensão para poder vencer a queda de tensão na linha de transmissão. E tinha uma coisa que ficava bastante esquisita, e eu fiz uma análise aqui com um detalhe que a gente chama de fluxo de potência ativa. Se a gente analisar o quanto de potência sai do gerador, né, a multiplicação de tensão por corrente, não se esqueçam, esse caso é uma carga em corrente alternada, que é apenas resistiva. Então, apesar de fazer a potência complexa como V vezes I complexo conjugado, ele só tem parte ativa, ele não tem parte reativa. Então, por isso que eu estou multiplicando direto V vezes I aqui para obter a potência P. O Q, né, que acompanha toda a carga de corrente alternada, é zero. E olha só, nesse caso, o gerador tinha que prover 100 kW de potência para poder transmitir através da linha, perdendo na linha, por causa das resistências dos condutores da linha, 99 kW para poder atender a uma carga de 1 kW. Se a gente for observar o quanto de coisas são úteis em relação ao quanto de coisas são desperdiçadas, a gente tem um rendimento, né, de 1 kW para cada 100 kW do gerador de 1%. Isso é terrível, isso é um absurdo, isso é impensado. Como na engenharia tudo está relacionado a custos, nenhuma solução de engenharia se torna na prática com números desse gênero, tá bom? E aqui é um caso bastante exagerado. No início da história da eletricidade, quando estava se promovendo a eletrificação das cidades, se conseguia rendimentos melhores do que esse em sistemas com apenas um gerador, um monte de condutores e as cargas sem transformadores. Mas, mesmo assim, esse rendimento nunca era muito bom. Tinha muita perda nas linhas de transmissão, o que fazia com que a gente tivesse que usar tensões muito altas do lado do gerador para poder suprir essas quedas no sistema. E o efeito colateral é esse calor todo que é jogado fora, né, dissipado na linha, que não tem aproveitamento nenhum. E no final da aula, eu tinha mostrado para vocês a primeira aplicação com trafo, aonde a gente, de fato, está fazendo uma coisa bastante realista em termos de topologia elétrica. Eu tenho um gerador, agora um transformador, que a gente chamou de transformador elevador, um transformador mais tarde, que a gente chamou de transformador rebaixador, tá? A carga do lado aqui da direita, né, que continua tendo a mesma impedância. A linha de transmissão, eu até fiz questão de usar a mesma linha, 990 ohms de impedância, e o gerador, ao invés de fazer um gerador com tensões super elevadas, eu já posso ter geradores com tensões menores. Não se esqueçam, altas tensões significam materiais diferentes para você isolar os condutores. Então, nunca é muito barato você fazer uma máquina elétrica com um monte de fios encapados com esta alta tensão. Ela fica muito cara. Uma linha de transmissão não tem esse problema porque os condutores, na verdade, eles não estão isolados, eles estão muito altos, né, dispostos numa estrutura de uma torre e isolados dos demais componentes através do ar, que também é um bom isolante, tá bom? Mas aqui eu já não precisava ter altíssima tensão, eu podia trabalhar com tensões mais baixas. Bom, e nesse caso do transformador, eu comecei a trabalhar com vocês de como resolver os exercícios. E na prática, o que a gente costuma fazer é transmitir. Transmitir é uma palavra ruim nesse contexto, né? Vamos desassociar aqui, tirar melhorar a nossa terminologia. O que a gente costuma fazer é transportar essa impedância que está de um lado do transformador para o primário.
através da sua relação de transformação, para eliminar o transformador das nossas equações e tornar a resolução mais simples. Porque o transformador, ele, apesar de todas essas vantagens de poder transformar a energia de um lado, transformar os níveis de tensão em corrente de um lado e para o outro, ele desacopla os circuitos, né? Esses circuitos aqui, eles são... Aqui eu tenho uma malha e aqui eu tenho outra malha. E essas malhas estão conectadas apenas por essas relações de tensão em corrente. E torna o meu sistema com mais equações, mais incógnitas. Então, um jeito é transportar as impedâncias de um lado para outro, usando as relações de tensão em corrente no transformador. E eu fiz isso daqui, como eu fiz lá no final da aula passada, agora com mais detalhes, eu vou deixar esse documento para vocês poderem observar. Mas a coisa mais importante, lá na aula passada eu fiz ele de forma simbólica, e aqui já fiz numérica com os valores do problema que eu coloquei. Notem o seguinte, a carga nossa original, ela tem 10 ohms. Isso no nível de tensão de 100 volts, né? No secundário desse transformador, que o enrolamento foi feito com 100 espiras, e normalmente a gente faz o número de espiras já está associado à tensão nominal do enrolamento. Então, é uma carga de 10 ohms que está pronta para ser energizada por 100 volts. Mas quando eu transporto essa impedância toda, né, do secundário para o primário, a gente chama isso de reflexão. Né? A termo que se usa corriqueiramente em engenharia é refletir a impedância do secundário para o primário. Ele se torna um valor muito diferente. E nesse caso aqui, eu fiz com cuidado. As relações de tensão em corrente, elas eram o V2 e o I2, que são as correntes desse secundário, eles se relacionavam com a resistência da carga, V2 igual a 10 I2, e quando eu usava as equações do trafo, né, que a tensão no primário em relação à tensão do secundário é diretamente proporcional ao número de espiras 10 à sexta e 10 ao quadrado, enquanto que as correntes I1 e I2 do primário e do secundário, elas são o inverso da relação de transformação, né? O 10 ao quadrado está em cima e o 10 à sexta está embaixo. Quando eu substituo essas equações todas para tornar a carga V2 e 2 igual, com essa relação aqui ômica, né? V2 igual a 10 e 2, para ter V1 e I1 como incógnitas, eu tenho a grata surpresa, ou a interessante surpresa, de que o que relaciona a tensão V1 e a corrente 1 desse lado aqui do transformador é uma impedância, vamos dizer assim, ela não é virtual, ela é real mesmo. A gente presencia essa impedância no primário, mas ela é ordens de grandeza diferente da impedância que está lá na carga. Esse é o efeito do transformador. O transformador, ele não gera energia, ele converte a energia, os níveis de tensão de um lado ao outro, mantendo a potência constante. E um efeito colateral disso é que as impedâncias, elas são alteradas quando vistas pelo primário ou secundário. E olha só, 10 ohms agora quase fica 1 giga-ohm de impedância. Sai para cá, relógio. Quem podia dizer, poxa, professor, mas 1 giga-ohm é quase um circuito aberto. Sim, é verdade. É uma impedância tão alta, mas tão alta, que é muito próxima até da resistência do ar, tá bom? Da impedância do ar. Mas é um exemplo que eu fiz que é um pouco lúdico, até um pouco exagerado nos seus números, mas é para a gente ver o efeito disso. Não basta só eu transportar a carga do primário para o secundário, porque o nosso sistema tem 2 transformadores. Então, o que eu faço agora nessa demonstração aqui para vocês é transportar essas informações adiante no circuito. Então, vamos lá, próxima página. E estou pegando aqui a minha nova impedância que eu transportei, era 10 ohms, agora é 10 a nona. Eu tirei o transformador, porque o transformador, quando eu reflito aqui para o primário, ele passa a não ser mais necessário, né? É como se eu fizesse aqui, essa impedância é o equivalente do transformador com a impedância original. E olha só o que acontece, a linha tem 990 ohms, uma impedância bastante grande para uma linha, mas a carga é muito mais elevada. E os dois estão em série, eu vou agora somá-los, tá bom? Numa única impedância, e que
para você ver como a impedância da linha ela pode ficar até desprezível perto da impedância da carga, tá bom? 1 giga-ohm com 990 ohms é a impedância que esse transformador agora vai enxergar no seu secundário. Então, vamos lá. Esse novo circuito aqui, mais uma vez eu vou transportar essa impedância daqui para cá, usando as equações desse transformador. Precisa sempre se prestar atenção com as relações de espiras. Primário e secundário é um nome que remete normalmente ao enrolamento de... aonde a potência chega é o primário e é onde a potência sai, que é o secundário. Mas não necessariamente significa alta tensão ou baixa tensão. Então, prestem atenção. O transformador anterior, o primário dele, tá bom? Estava preparado para 1 megaohm, 1 megavolt, tá bom? E o secundário para 100 volts. Olha esse transformador agora, que está lá junto do gerador da usina, né? Ele tem o seu primário preparado para 1 kV e o seu secundário para 1 megavolt. E transportando então essa impedância toda aqui, desse secundário para o primário, a nossa surpresa é que a gente chega num sistema, deixa eu dar uma apagada aqui algumas coisas, aonde a impedância refletida, tá bom? Era esse valor aqui, multiplicado pela relação de transformação aqui, 10 a terceira sobre 10 a sexta ao quadrado, tá bom? Resulta em uma impedância, tá bom? De 1000, tem até um restinho aqui que é a impedância da linha, mas percebam, 1000 ohms já não é uma impedância que é infinita, uma impedância finita, né? E aí eu chego nesse sistema, onde eu tenho um único gerador, tá bom? Ele está aqui à esquerda. Eu tenho uma resistência aqui de carga. E aí vem uma pergunta importante, que normalmente a gente começa, qualquer problema de circuito elétrico, tem que determinar tudo, pelo menos encontrando as correntes junto das fontes. Então, se eu tenho a tensão e a impedância total, eu posso determinar essa corrente que está sendo solicitada do gerador. É toda a tensão dividido por toda a impedância, o que dá aproximadamente, nesse caso, 1 ampere. Então, olha que interessante. Aquela carga que está lá distante, de 10 ohms, que é alimentada originalmente com 100 volts, por causa dos transformadores, aparece para o gerador do sistema como uma carga que consome 1 ampere. 1 ampere. E 1 ampere, se a gente agora fizer o caminho inverso, né, começar a transportar essa corrente para descobrir qual que é o valor dela nos demais componentes do sistema, que eu faço a seguir. Vamos lá, próxima folha. Ó, aqui está o gerador, o transformador original que eu tinha removido quando eu tinha transportado a impedância do secundário para o primário. Aqui agora entra 1 ampere. Sabendo as relações de transformação, eu consigo descobrir essa corrente I2, que circula pela linha. E eu descubro que essa corrente é 1 miliampere. Então, aqui entra 1 ampere, aqui sai 1 miliampere, 1 milésimo. Legal isso, né? A tensão ela foi amplificada, enquanto que a corrente foi diminuída. O interessante é que a potência é constante, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, descobri que na linha passa 1 miliampere. Bom, a gente sabe que qualquer componente elétrico, que é o caso da linha, quando percorrido por uma corrente, apresenta uma queda de tensão. Vamos calcular ela. Então, aqui na direita, eu faço umas equações de malha para a gente descobrir qual que é essa queda de tensão. Essa queda de tensão, ela é praticamente esse ΔV aqui que está acontecendo, né? É o 990 ohms com 1 miliampere, vai dar uma certa queda de tensão. E já que eu sei essa tensão aqui, ó, tá? Essa tensão no secundário do trafo, ela também eu posso obter pelas equações do transformador, né? Se aqui eu sei que tem 1000 volts, a relação é de 1000 para 1 milhão, aqui eu sei que tem 1 milhão de volts, agora eu posso calcular finalmente essa tensão que aparece lá no extremo direito da linha, na ponta da linha de transmissão. E eu faço isso nessa malhazinha elétrica, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, aqui está a linha, aqui está 1 megavolt da fonte, aqui está a minha incógnita, não sei quanto isso vale, essa queda de tensão eu já calculei, e aí eu vou fazer
Segunda lei de Kirchhoff aqui, isso menos isso tem que ser igual a zero, até que eu descubro que essa tensão aqui, esse V1, tá bom? Ele tem todo esse valor. Notem, até podia arredondar, isso aqui é aproximadamente 1 megavolt, mas eu preferi colocar com todas as casas aqui decimais, ou com toda essa precisão, para mostrar. Todo componente elétrico resistivo, ele apresenta queda de tensão. E não é porque aqui a tensão é super elevada que não tem queda de tensão. Tem sim. É uma queda de tensão muito pequena, tá bom? A poucas, a centenas de milivolts, tá bom? Mas acontece. Há uma pequena queda de tensão. E o interessante é que essa queda é muito diferente daquele caso original, do início da aula de hoje, onde eu tinha pego lá um jeito bastante inocente de transmitir energia, e a queda de tensão aqui na linha era enorme, era 990 vezes 10, era praticamente 9.000 volts perdidos na linha. Nesse caso aqui, a perda na linha, em termos de tensão, é desprezível. E a perda em potência, que é o quanto que é dissipado nesse resistor aqui, também. Então, vamos lá. Em isso sendo dito, nós vamos continuar a nossa epopeia de transportar tensões e correntes até chegar lá na carga, para saber qual que é a tensão que está aparecendo na carga lá de 10 ohms, né? Então, pego a corrente que eu calculei na linha, que é 1 mA, aplico no transformador que está próximo à carga, as relações de transformação, pego a tensão que eu calculei aqui junto do transformador no primário, vou calcular agora a tensão do secundário. E, com algum esforço, eu chego nesses valores. Qual a corrente que passa na nossa carga? 10 amperes. Legal. Olha só, o transformador, ele não impede da corrente circular na carga. E circulou uma boa corrente, 10 amperes em 10 ohms, tá bom? Dá uma tensão aí. Pessoal, aqui não é exatamente 1 miliampere, tá? É 0,99999 miliamperes. E aqui aparece também 9,99999 amperes. Mas essa tensão com essa corrente também, essa corrente com essa impedância, ela também pode me calcular essa tensão aqui, ou eu posso calcular através da relação de transformação para descobrir qual que é a tensão na carga. E ela está com aproximadamente 99,999 volts. Professor, vamos juntar tudo isso. O que isso significa? Que a carga, tá bom? Ela está praticamente recebendo a tensão do gerador transformada N vezes e os efeitos das quedas de tensão estão minimizados. Então, essa é a tecnologia que fez se tornar popular sistemas de corrente alternada. Transformadores permitem a gente transformar os níveis de tensão em corrente para fazer com que as perdas na transmissão sejam diminuídas. O interessante é que quanto mais tensão, melhor. O problema são os materiais, as estruturas. Fazer uma torre com, por exemplo, agora se vocês forem notar no nosso noticiário, está aparecendo uma série de problemas que uns garimpeiros eles estão explorando as áreas que a gente chama de áreas de servidão embaixo das linhas de transmissão que foram feitas para o complexo de Belo Monte, Giral, Santo Antônio, lá no norte. E o pessoal, então, está fazendo a mineração aqui embaixo e degradando as áreas. É uma área que deveria ser protegida. As torres lá na Amazônia, elas foram feitas até mais alta para fugir da copa das árvores, né, para você não prejudicar as árvores, né, a floresta do local. E o pessoal está detonando essa área de servidão. Então, isso aqui está em pauta, está aparecendo no noticiário aí todos os dias, né, coisas a respeito. Mas por que o pessoal fez a torre naquela altura? Porque essa é a tecnologia que o ser humano tem para conseguir lidar com 750 kilovolts, tá bom? De corrente alternada, tá bom? Em alguns lugares na China, já o pessoal está trabalhando na faixa de 1 megavolt, tá bom? Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de estruturas de corrente alternada de 1 megavolt. Corrente contínua nós temos, mas corrente alternada não. Mas, professor, por que a gente não usa 2 megavolts no Brasil? Porque significa que a minha torre tem que ser muito mais alta, os isoladores têm que ser muito mais pesquisados, porque essa tensão no condutor, no alto da torre, é tão alta, é tão alta, é tão alta, 2 megavolts, que a possibilidade de abrir um arco para a torre, para a estrutura, ou para o solo, ou para as coisas que estão aqui próximas ao solo, uma árvore,
é muito alta. Eu preciso fazer essa torre cada vez mais alta, cada vez mais elevada. Então, é isso que restringe um pouco as nossas aplicações. Eu não posso levantar tensão a qualquer lugar, porque senão eu preciso de materiais para garantir, materiais e tecnologias para garantir a segurança na operação desses sistemas elétricos. Vamos lá. E as potências, professor? Então, turma, da mesma forma como eu mostrei aquele primeiro caso nosso, lá no início da aula, volta. Eu peguei aqui e desenhei o que a gente chama de fluxo de potência. A potência entra aqui com uma certa quantidade, que é essa espessura aqui dessa minha seta. E ao longo do seu percurso pela rede, uma parte dessa energia é drenada, tá bom? Nesse caso original aqui da minha brincadeira inocente, praticamente perdas em transmissão. E a parte útil, né, é o que resta aqui, que é usada na carga. Vamos fazer essa mesma análise com o circuito com os transformadores. E vamos ver o que acontece. Vai. Com os transformadores, o que a gente nota é isso daqui, ó. Parte do gerador, eu vou multiplicar a tensão que eu obtive pela corrente que eu obtive. O circuito é resistivo, então não tem cosseno φ, não tem fase, não tem potência reativa, só tem potência ativa. Eu tenho 1 kW sendo solicitado do gerador. Legal. 1 kW sai do gerador. No secundário do transformador, 1 mA vezes 10 a sexta volts, eu tenho 1 kW no secundário do transformador. Essa é a primeira constatação ou prova de que o transformador, ele realmente, nesse nosso modelo aqui que nós chamamos de transformador ideal, trafos ideais, eles não têm nem perdas entre primário e secundário. Tudo que entra de potência é conservado, é mantido no seu secundário. Tensão em corrente aqui tem que ser igual a tensão em corrente aqui, tá? É uma relação que às vezes você até pode fazer. V1 vezes I1, tá bom? É igual a V2 vezes I2. Se quiser fazer em termos de potência e fizer isso aqui complexo conjugado, isso aqui é perfeito. Essa é uma outra equação decorrente daquelas duas que regem qualquer transformador ideal. V1, V2 é o N1, N2, e o I1, I, sai para lá, meu amigo, I1 e 2 é igual a o N2 por N1. Se eu pegar essas duas coisas, eu posso chegar nisso daqui. Não, na verdade não. Preciso ainda colocar o complexo conjugado, mas está tudo embutido nesse raciocínio. Vamos lá, pegar tudo isso daqui. Deixa eu reservar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Sai você por enquanto. Vamos continuar nossa epopeia com potências. Ao longo da linha, alguma coisa é perdida, não tenha dúvida. Aqui tem um ΔV, e esse ΔV, essa queda de tensão, vezes essa corrente que está aqui, me dá a potência dissipada nesse componente. E olha só a potência dissipada nesse componente, tá bom? É pequena, tá bom? Porque, afinal de contas, aliás, eu nem calculei aqui, vamos calcular essa potência, olha só. Essa potência aqui na linha perdida, ela vai ser o ΔV vezes o I. O ΔV é 990 vezes 10 a menos 3, 990 ohms, vezes a corrente que é 10 a menos 3, vezes a corrente que é 10 a menos 3 de novo. Então, a potência aqui, pessoal, ficou aproximadamente, isso aqui é 10 a menos 6, eu diria aqui 10 a menos 3 também, tá bom? Então, isso aqui é 0,00 aproximadamente 0,00 watt. É desprezível, tá bom? Nesse meu exemplo. Ele é um pouco exagerado, para ser sincero, em relação ao caso real. Mas é um efeito importante. O transformador, pelo aumento da corrente, pelo aumento da tensão e a diminuição da corrente, ele faz com que as perdas nas linhas sejam muito menores. Então, olha o que chega de potência do outro lado do transformador. Eu vou multiplicar tensão e corrente aqui, a corrente é essa, a tensão é essa, chegando nesse terminal, a potência que chega aqui é praticamente a potência da entrada, tá bom? O nosso 1 miliwatt tá aqui, tá bom? Aliás, tá aqui, e o balanço, né, 1 kW menos 1 miliwatt, tá dando essa potência chegando lá próximo da carga.
Vamos continuar essa epopeia. Nessa nossa missão, eu vou agora calcular a potência na carga, e a potência na carga, ela é praticamente a potência do gerador. Então, nesse exemplo exagerado que eu fiz, se eu for calcular o quanto de coisas eu tenho úteis pelas coisas que eu usei, que eu despendi, né, no meu gerador, eu estou utilizando 999,999 watts lá na carga, em função de 1 kW que foi produzido no gerador, o meu rendimento é espetacular, tá bom? Falei para vocês, esse caso é exagerado, mas na vida real, os rendimentos de sistemas elétricos, eles podem chegar aí próximos a 90% com alguma facilidade, tá bom? Então, eu tenho muito pouco desperdício. E é por isso que, inclusive, não é só para redes elétricas em corrente alternada, até para veículos automotores, a alternativa elétrica parece ser uma boa opção. Tá? Se vocês forem estudar, e acho que vocês estudam vários processos aí na engenharia química, que eles estão limitados na teoria em termos de eficiência, como é o caso de combustão de combustíveis fósseis, tá? A 20%, 25% de rendimento por causa do ciclo térmico da máquina térmica. Na eletricidade, você consegue trabalhar com rendimentos muito mais elevados, na faixa de 90, 95, e existem até motores elétricos que são projetados para ter mais de 99% de rendimento, ou seja, 1% de perdas, tá bom? É uma melhor forma de utilizar a energia, de fato manipulando energia elétrica. O triste é que produzir energia elétrica também não é fácil, e tem o seu rendimento não tão bom assim. Bom, vamos dar andamento às nossas coisas. Pessoal, eu até coloco aqui um exercíciozinho para vocês trabalharem em casa. Isso aqui é muito próximo do que acontece na nossa residência. É um circuito monofásico, não é trifásico. Tem um transformador aqui no caminho, e esse transformador ele é responsável por rebaixar a tensão que normalmente aparece nas nossas redes elétricas de 13,8 kV para um patamar que é usado na nossa distribuição de energia ao longo das cidades. 220 volts, 127. Nesse caso eu coloquei 220. Então tem um trafo aqui, 13,8, não se esqueçam, 13,8K. Então, a relação de espiras aqui, ela é proporcional a 13.800 por 220. E meu desafio aqui para vocês é... ele vai alimentar aqui um refrigerador, tá bom? Que está ligado em 220, não é qualquer refrigerador, uma geladeira doméstica, mas uma geladeira pesada, que tem essa impedância, 6 mais J8, 6 ohms e 8 de reatância indutiva. E eu pergunto aqui, ó, qual a tensão nos terminais do refrigerador, qual a potência na carga, qual a potência na fonte. E eu quero a potência, nesses casos aqui, não apenas V vezes I, eu quero a potência complexa perfeita. A minha carga aqui não é mais puramente resistiva. E tem uma coisa complicadora aqui, a minha fonte, ela foi modelada com uma impedância séria, então ela tem uma resistência aqui no primário adicional, tá bom? Vou deixar esse desafio aqui para vocês fazerem em casa, e durante a semana eu vou postar aqui uma resolução desse exemplo, tá bom? Mas, pessoal, praticamente com isso, a gente encaminha o assunto de transformadores, que é importante para vocês na química. O transformador ideal. Eu não posso deixar de falar que quando a gente trabalha com transformadores ideais, né, o mundo ele é muito redondo demais. De fato, os transformadores não são tão perfeitos quanto esses modelos que nós usamos nos nossos circuitos elétricos. Então, o que a gente viu no transformador ideal, as tensões são proporcionais às relações de Spira, as correntes são inversamente proporcionais às relações de Spira. E que o papel dele praticamente é converter toda a potência que chega no primário vai para o secundário. Mas, perdão, essa é uma aproximação. Se isso aqui é uma coisa constituída por enrolamentos elétricos, você falar que não tem perdas, principalmente de perdas ômicas, é um exagero. De fato, é um exagero. Tanto no primário quanto no secundário, são dois enrolamentos. Eles têm resistência. Mais do que isso,
O princípio aqui eletromagnético que acopla o primário e o secundário, ele também está envolvendo materiais que não são perfeitos. Eles não têm permeabilidade qualquer, têm permeabilidades que são finitas, eles têm ciclos de esterese, eles têm saturações magnéticas, tem uma série de efeitos aqui que tornam esse acoplamento entre primário e secundário imperfeito. Então, tudo que eu usei aqui de hipóteses simplificadoras, os condutores não têm resistência. É como se eu tivesse um transformador com supercondutores. O meu núcleo magnético, ele é perfeito. Todo fluxo criado num enrolamento, ele concatena, ele atravessa o núcleo magnético e chega no secundário. É uma farsa. É uma farsa. Bom, não é bem uma farsa. A palavra está um pouco romântica e exagerada pelo professor. Eu sou exagerado em geral. O que a gente faz na engenharia, quando precisamos representar transformadores com algum detalhe maior do que o modelo ideal, é aumentar a quantidade de elementos nesse circuito elétrico. Percebe? Isso aqui é um componente novo. A gente até chama isso daqui de um quadripolo, né? Ele não tem 2 terminais, ele tem 4. Eu posso colocar em volta do quadripolo outros elementos que tragam a modelagem desses outros fenômenos reais, onde os condutores têm resistência, onde o núcleo magnético ele tem imperfeições, tá bom? Como é que a gente faz isso? Então, a apostila de vocês gasta boa parte do tempo explicando o que a gente chama de circuito equivalente de um transformador real. O circuito equivalente de transformador real, pessoal, ele vai ser importante, inclusive, para o tópico de motores de indução, que vocês vão ver hoje à tarde com o professor Giovanni. Então, o que eu vou tentar explicar aqui é qualitativamente o que a apostila diz lá com um monte de cuidado, tá bom? De por que um transformador real não é apenas esse quadripolo que está aqui no meio. Ele tem um monte de outros componentes de apoio. Esses componentes de apoio, eles representam as imperfeições que existem, de fato, no equipamento verdadeiro. Olha só, gente. Os transformadores, eles, hoje em dia, nas nossas casas, estão sendo substituídos paulatinamente por transformadores eletrônicos. Então, o carregador do seu celular, você até pode falar que é um transformador, é um conversor eletrônico. Mas ele é eletrônico, ele não é esse transformador aqui, que era muito popular nos eletrodomésticos até mais ou menos os idos de 1990, 2000. Mas nos últimos 20 anos, com a popularização da eletrônica, o pessoal tem vendido conversores que fazem papel de transformadores com rendimento melhor, tá bom? Mas deixa eu falar por que eu estou falando esse conflito de mundos. Se você estiver andando na rua e passando perto de um poste onde tem um transformador instalado, tá bom? Então, eu vou fazer um exercício ilustrativo para vocês. Deixa eu pegar aqui um bendito de um browser aqui para a gente poder discutir. Volta para cá. Vamos pegar aqui, vou tentar fazer dentro do próprio OpenBoard, vamos ver se vai funcionar. Acho que vai. Então, eu vou pegar o Google. Vamos pegar o Google Imagens, para passar vergonha aqui. Se eu escrever alguma palavra errada, vai aparecer coisas que são até inapropriadas, né? O Safe Search está desligado. E aqui eu vou colocar poste transformador. Então, olha só, você está andando na sua calçada e é seguro, não fiquem com medo, tá? A engenharia foi feita para promover esses equipamentos numa condição de segurança onde o risco é minimizado, não é segurança plena, sempre se lembrem disso. Mas você está andando aqui embaixo, aí você vê um transformador desse tipo e ele está em cima da sua cabeça. E uma coisa que é interessante é que um transformador desse tipo aqui, ele, além de envolver tudo o que a gente está falando, ele ainda é trifásico. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que esses transformadores, eles roncam. Roncam? Como assim? Ele tem um problema de apneia do sono? Não, é o nome que eu estou dando para um fenômeno que acontece dentro do núcleo dele, que toda vez que ele é magnetizado por correntes alternadas, né, a tensão ela sobe e desce, e uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa. As correntes no transformador também, elas uma hora são positivas, outra hora são negativas.
Quando os circuitos elétricos magnéticos eles são excitados, uma hora com tensões positivas e outra hora com tensões negativas, eles sofrem mudanças mecânicas. É o mesmo efeito que a gente vê no alto-falante do nosso carro quando a gente está dirigindo. O alto-falante é um transdutor de eletricidade para potência sonora. E o transformador também é. Por isso que o transformador ronca. É que no semiciclo positivo, onde o circuito magnético aqui está sendo excitado com uma certa corrente, os vários cristais aqui que constituem o material magnético, eles se alinham na direção do campo. São pequenas bússolas, né, com norte e sul. Eles vão para uma certa magnitude aqui de corrente. Quando a corrente está positiva, está todo mundo lá com as suas agulhinhas apontando na direção do fluxo magnético, tá bom? Agora, acontece que quando o ciclo se inverte, a agulha vira para o outro lado. Realmente os momentos magnéticos desses pequenos bipolos magnéticos, eles ficam se alternando. E essa modificação de direção, né, esse realinhamento da estrutura cristalina, altera a geometria do material, muito microscopicamente, tá bom? Nanômetros, tá bom? Às vezes micrômetros de diferença no seu tamanho. Mas esse fenômeno de uma hora, ele está com bastante magnetizado, as coisas se alinham e ainda por cima elas se aglutinam para diminuir a relutância. E depois tem uma hora que a corrente é zero, aquele material ele relaxa, ele aumenta em seu volume, cria um fenômeno que a gente chama de magnetostricção. E a magnetostricção é esse barulho, a gente vê o efeito dele sonoro, que é a pulsação. Então, quando você está andando na rua, você passa embaixo do transformador, você ouve um ronco. Esse ronco não é em qualquer frequência. Em geral, ele é múltiplo de 60 Hz, que é a tensão da rede elétrica. E qual que é o problema disso? Olha, o transformador parece que está funcionando bem, mesmo com esse barulho. O que ele pode é atrapalhar as pessoas ao redor. Por isso que, às vezes, subestações, quando elas estão muito próximas, às vezes, de centros urbanos, de residências, às vezes eles têm que fazer algum tipo de anteparo para diminuir o barulho, tá bom? Porque pode incomodar os vizinhos, tá? O transformador fica aquele hum. A gente até diz que a nossa engenharia de sistemas elétricos de potência é como engenharia de áudio, só que o nosso tom, o nosso timbre é bem monótono, que é só 60 Hz, tá bom? Ou múltiplos de 60 Hz, as nossas harmônicas. Mas, vamos lá. Esse é um efeito importante, que eu acho que a gente precisa frisar no caso dos nossos transformadores, que eles têm fenômenos acontecendo neles que não são desprezíveis, tá bom? E que devem ser quantificados. Se eu quiser saber quanto de potência gasta, deixa eu limpar aqui a sujeira que eu fiz aqui com as minhas agulhinhas, e elas só funcionam quando eu estou com uma certa corrente, né? Elas deveriam estar girando, balançando ao longo do tempo. Então, esses efeitos todos, quando são sumarizados, eles não são desprezíveis, eles são relevantes e eles podem ser representados no circuito elétrico. Então, cada um dos componentes que eu vou mostrar aqui representa essas imperfeições do transformador. O barulho que o núcleo faz da magnetostricção, o aquecimento que os condutores do primário e do secundário apresentam, o fluxo magnético que vaza, ele não fica confinado só no núcleo, ele pode se fechar pelo ar ao redor. Então, vamos lá, por partes. O primeiro deles é que a resistência dos enrolamentos, né, o R1 e o R2, do enrolamento primário aqui, como é que a gente pode contabilizar ele? Em geral, o que a gente faz é, no circuito do nosso transformador, que originalmente só tinha o primário e o secundário, a gente adiciona essa resistência. Ela está lá em série. Toda vez que o condutor é energizado e passa uma certa corrente por esse condutor, ele produz uma perda Joule e uma queda de tensão. Uma queda de tensão. Legal. Então, isso parece ser simples. Representar a resistência dos enrolamentos. Só que os dois enrolamentos são duas resistências, está um pouco complicado. Em geral, o que o pessoal costuma fazer é pegar essa resistência e até transportar
usando a relação de transformação para o primário e somar com essa para ter apenas uma única resistência. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas não é só essa resistência. O fluxo magnético, quando a gente energiza o transformador, ele produz linhas de campo que estão aqui passando pelo núcleo. Falei para vocês, com materiais ideais, tudo fica aqui confinado ao núcleo, mas é uma mentira. Uma parte do fluxo magnético, umas poucas linhas de campo, elas vão se fechar por outros lugares no transformador, pelo ar, pela carcaça metálica do seu invólucro, tem um monte de outros caminhos para o fluxo magnético. Então, esse fluxo que vazar é uma terminologia ruim, ou um fluxo que é disperso, ele é disperso do seu caminho ideal, a gente modela. E o que modela um fluxo magnético? Um indutor. Então, em geral, a gente coloca 2 indutores num transformador para representar esses efeitos da dispersão das linhas de campo. A gente chama esse indutor de dispersão primário, indutor de dispersão secundário. Nos 2 enrolamentos há uma dispersão do fluxo que eles produzem. Uma parte é líquida, que vai acoplar com o secundário, com o fluxo mútuo, mas a outra parte é desperdiçada, vamos dizer assim, dispersa no ar. Toda vez que a gente tem indutâncias, se o nosso circuito está operando em corrente alternada, né, o transformador não funciona em corrente contínua, hein, pessoal? Tem que ter alternância aqui da sua tensão em corrente para que a lei de Faraday entre primário e secundário, a lei de Lenz entre primário e secundário e depois a lei circuital de Ampère funcione. Se eu estou operando numa certa frequência, as indutâncias às vezes são representadas pelas suas reatâncias. Então a gente pode ter no nosso modelo do transformador o que chama de reatância de dispersão. E eles são representados aqui, ó. Essas são as reatâncias e elas estão aqui em série junto das resistências. Esses 2 caras aqui a gente costuma chamar de impedância de curto-circuito, porque tem um ensaio, né, um teste que a gente faz em bancada, que eu consigo, para qualquer transformador que apareça na minha bancada de testes, levantar essa impedância conjunta, esse R mais esse JXL, tá bom? E que, de novo, eu posso ter tanto a indutância do secundário como a do primário juntas num único componente, tá bom? Bom, mas isso é uma novela que está explicada um pouco melhor na apostila. Pessoal, essas são 2 imperfeições, mas não para por aí. A gente tem no nosso transformador um núcleo magnético que, para eu promover a circulação de um fluxo magnético, eu preciso gastar um pouco de fluxo a mais, porque o material ele tem uma relutância. A gente tinha falado no início que relutância zero significa tudo que sai aqui chega aqui, mas ele é perdido até ao longo do circuito magnético. É a relutância do circuito magnético. E a gente tem que representar isso. Isso é um dos fardos mais importantes de qualquer máquina elétrica em corrente alternada. Tudo precisa ser magnetizado para que funcione, tá bom? A não ser carga resistiva plena. Mas um motor, ele gasta boa parte ele precisa de uma corrente que mantenha a sua magnetização. O transformador, ele precisa de uma corrente que mantenha essa magnetização. E a gente representa isso, então, através de um outro indutor. A gente coloca ele em paralelo, tá bom? Porque ele melhor representa um transformador. É um ramo que a gente chama de ramo de magnetização. Põe aqui uma indutância, a indutância de magnetização, ou a sua reatância de magnetização, aqui em paralelo. Professor, por que se põe em paralelo e não se coloca em série? Porque é o seguinte, um transformador, e isso é uma coisa importantíssima, a gente, não sei se vocês talvez tenham, na sua infância, sido criticado pelos seus pais, pelos seus parentes, que às vezes tem um equipamento que não está sendo usado, mas o transformadorzinho dele está espetado na tomada. E as pessoas dizem, menino, menina, tira o transformador da tomada porque ele está desperdiçando energia, mesmo com o eletrodoméstico ou equipamento desligado. Então, sei lá, você tem um Autorama, nosso Autorama é um brinquedo muito velho, mas você tem lá um videogame e ele tem um transformador espetado e tá tudo ligado na tomada e o videogame desligado. E alguém te fala, tira da tomada porque está desperdiçando energia. Sim, de fato, essa pessoa, ela tem razão. Mesmo se o equipamento não consumir corrente aqui no seu secundário, ou seja, o videogame seu está desligado, então o I2 é zero, sempre circula uma corrente no primário do transformador
pela rede elétrica. Ela é muito pequena, ou ela é pequena perante, às vezes, a corrente da carga, mas ela não é desprezível. E ela está consumindo energia, promovendo perdas nos condutores. Um transformador apenas ligado na tomada, por exemplo, o carregador do seu laptop, ele é um pouco melhorado em termos de eficiência, mas ele também sozinho, apenas ligado na tomada, ele não está inerte, tá bom? Mesmo quando não está ligado no seu laptop, ele está tendo perdas. Então, de fato, se você não está usando, desligar não é uma má ideia, tá bom? Mais economia. 1% de economia na sua conta, às vezes são R$10, tá bom? Numa indústria, isso às vezes pode ser uma dezena de milhares de reais. Pega lá uma grande montadora que, por exemplo, tenha 3 turnos, mas que tenha uma ociosidade entre turnos de trabalho, que os sistemas ficam parados por 1 hora, tá bom? Que tal durante essa 1 hora que os sistemas estão parados, ou que o pessoal está almoçando, desliga os maquinários, desliga os motores, desliga os transformadores, de fato da rede elétrica, tá bom? Essa economia não é desprezível, ela é notável, é uma economia que pode melhorar os teus preços no mercado dos seus produtos. Então, essa magnetização, ela existe colocada aqui em paralelo para criar esse efeito de, mesmo quando o transformador não está energizado, no seu secundário, não tem carga no seu secundário, aparece uma corrente de circulação. Existe um circuito fechado em que o íon pode circular. Essa indutância de magnetização é alta, tá bom? Dezenas de quiloohms, quando isso aqui é alguma unidade de ohms, tá? Mas ela existe. E mais um efeito, como eu falei para vocês, aonde que nesse modelo o ronco do transformador ele está modelado? Será que o ronco é uma potência sonora, uma potência ativa? A gente consegue perceber, ela realiza trabalho, tá bom? Que elementos é que realizam trabalho aqui nesse modelo elétrico? Apenas resistências fazem isso. Eu coloquei uma resistência aqui que é uma resistência de perdas, tá bom? Essa resistência aqui é uma resistência que ela é aquela que representa o calor que o condutor produz quando é energizado. Essa daqui, essa resistência aqui junto do núcleo, ela está representando outros tipos de perdas. E aquela sonora que eu falei para você, da magnetoestricção, o barulho, o ronco que o transformador faz, está contemplado aqui, tá bom? É uma resistência que o trabalho aqui, a perda Joule, de fato, não necessariamente é calor, pode ser som, mas também pode ser calor também. Existe um monte de efeitos eletromagnéticos, tá bom? Correntes parasitas de Foucault, perdas no ciclo de esterese do material magnético que promovem calor, tá bom? Num equipamento eletromagnético. E o núcleo esquenta. Se você botar a mão no núcleo de um transformador, o núcleo está isolado, quando ele é muito bem projetado. Você põe a mão lá em cima do seu equipamento, você vai notar que ele é um pouco morno. Ele tem alguma perda lá dentro. Então, aonde representa essa perda? Será que a perda está representada nessa resistência aqui? Até poderia, mas o jeito usual de representar no circuito elétrico é colocar esse ramo que a gente chama de ramo de perdas ou resistência de perdas no núcleo, tá bom? E, pessoal, então, às 8h31, isto é um transformador real. Então, se a gente quisesse fazer um estudo profundo de uma aplicação, como eu fiz aqui do exemplo que eu... desculpa, botei uma página a mais aqui na minha apresentação. Tchau, volta. Naquele exemplo que eu falei para vocês, façam em casa, esse modelo que eu representei aqui no meu trafo é um modelo ideal ainda, mas eu poderia ter falado para vocês. Eu vou dar um transformador real que tem tanto de resistência resistência ôhmica dos enrolamentos, tanto de reatância de magnetização, vai ter tanto de resistência de perdas, vai ter tanto de reatância de magnetização, e eu vou energizar a minha carga. Está aqui a carga no secundário, tá bom? Esse modelo aqui que eu coloquei, inclusive, eu já estou representando aqui, esse aqui é o R1 mais o R2 vezes a relação de transformação ao quadrado. A gente chama tudo isso daqui de RCC, ou resistência de curto-circuito. RCC. Esse cara é reatância de dispersão
ou reatância de curto-circuito, essa aqui é a resistência de perdas, essa aqui é a reatância de magnetização, e eu podia ter falado para vocês o seguinte, olha pessoal, eu quero as mesmas coisas. Qual que é a tensão que aparece aqui no terminal do nosso refrigerador, quando eu coloco aqui a rede elétrica, que tem essa impedância 1 mais J1, tá bom? Com uma tensão de 13.800 volts. Qual que é o problema nesse caso aqui? O circuito elétrico é mais complicado, tem mais malhas, tem mais nós, mas a resolução é muito semelhante ao que a gente já tinha visto. Transporta essa resistência do refrigerador para o primário, associa ela a essas impedâncias que já vão estar aqui, vai ter mais um cara em paralelo aqui, e aí você vai ter uma resistência equivalente, soma com essa para ter uma outra resistência equivalente, soma com essa para ter outra resistência equivalente, para finalmente encontrar a corrente. Encontrou a corrente, começa a voltar pelo circuito. Essa corrente tem essa queda de tensão. Passando por isso daqui, tem essa queda de tensão. Sabendo essa tensão e essas quedas, eu sei essa tensão, posso saber a corrente que circula para cá, a corrente que circula para cá. Posso descobrir qual é a parcela de corrente que vem para cá. Essa corrente que vem para cá, eu finalmente... Então, dá para fazer esse caminho inverso, mas olha como fica tortuoso. Por isso que, quando a gente vai fazer um estudo, a gente precisa decidir se o modelo ideal do transformador ou algum modelo intermediário de um transformador real, você pode até desprezar esses enrolamentos aqui do meio, né? É muito comum você ver assim, um transformador que só tem as resistências RCC e o XCC, a resistência ômica e as reatâncias de dispersão representadas, as perdas e a magnetização, o pessoal despreza, mas todo estudo vem esse problema à tona. Como eu represento o trafo para fazer as minhas contas? Será que eu aproximar para um trafo ideal, eu estou fazendo alguma aproximação grosseira? Não sei, como todo engenheiro faz, depende. Precisa se analisar qual o objetivo do seu estudo, se é descobrir se tem 1% a mais ou a menos de desperdício no seu sistema, talvez você tenha que representar então os seus transformadores com mais detalhes. Ok? Então, pessoal, isso sendo dito, a gente praticamente encerra o assunto de transformadores. E, pessoal, a aula que vem, eu vou, acho que até fazer o seguinte, eu vou fazer uma aula com eu vou falar um pouco sobre distribuição, que é um assunto que eu acho que é relevante para o nosso dia a dia, mas eu quero concentrar boa parte dos esforços da nossa próxima aula com exercícios de corrente alternada, trifásicos, transformadores e alguma coisa sobre motores elétricos, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho então deles. Vamos começar aqui, eu tenho praticamente 30 minutos, e o Giovanni vai terminar hoje no final da aula da tarde, e depois na sexta-feira, né, no conteúdo de laboratório, com mais detalhes dessa importante parte da ciência da eletricidade, tá bom? Que é como você aproveitar a energia que está na forma elétrica de volta na forma mecânica, produzindo um trabalho que possa ser utilizado para mover coisas e tudo mais. Uma coisa que é importante é que o mundo da eletricidade, a gente até faz a brincadeira, né? Ele está muito... quase que sempre, né? A gente pode pensar nele de forma... deixa eu usar uma palavra mais metafórica, né? Recíproca. Quando a gente fala de motores elétricos, é um nome que já está falando que a eletricidade deve virar energia cinética. Ou seja, eu vou ter um efeito motriz, motor. Mas, no mundo de Stranger Things da eletricidade, tá bom? Que você tem lá o mundo inverso, isso também é verdade. Eu posso pegar uma energia mecânica e gerar eletricidade. Então, quando eu falo de motores elétricos, eu estou sendo, na verdade, até... eu estou sendo discriminador. O nome certo é máquinas elétricas, porque as máquinas, elas podem se desdobrar tanto como motores quanto como geradores. Depende só de qual é a fonte primária da energia e qual que é o destino secundário da energia. Se a fonte primária for mecânica, então olha só, a gente representa
eu fiz aqui um desenho muito simplificado de uma máquina elétrica rotativa, né? A gente põe aqui a carcaça dela, então eu fiz aqui um desenho, um círculo muito mal feito com as minhas capacidades na minha luzinha aqui, tá bom? Esse aqui é a carcaça da máquina, eu tenho um eixo, e nesse eixo eu posso colocar uma potência mecânica, um certo conjugado e uma certa rotação. Conjugado, mesma coisa que torque, que é a mesma coisa que binário de forças. Então, se eu colocar um conjugado e uma rotação, isso aqui é a mesma coisa que uma potência mecânica, que é o produto dos dois, conjugado vezes rotação. Se eu colocar a potência mecânica, ou seja, eu coloco a potência por aqui, o que eu devo obter numa máquina elétrica é um princípio de conversão eletromecânico e eu vou gerar potência elétrica. Só que, então, isso aqui é o gerador, né? Agora, eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso colocar a potência elétrica, tá bom? E promover a geração de energia cinética rotacional. Então, esse é o caminho que a gente então chama como motor. Então, por isso que a ciência no PEA, que estuda esses diversos cenários de conversão eletromecânica, são as máquinas elétricas. A gente não chama de motor elétrico ou gerador elétrico, são máquinas, tá bom? Uma grande maioria é rotativa, tá bom? Mas eu queria abrir a cabeça de vocês que existem máquinas elétricas que são lineares. O movimento delas não é um movimento circular de rotação, onde você tem, então, o aproveitamento cinético da sua energia elétrica, mas ele é linear. E um exemplo são alguns trens de levitação, como os que são populares no Japão e na China, que o trilho, tá bom? Ele é um material que, vamos dizer assim, passivo, é um monte de uma estrutura metálica, e o trem, ele tem, em vez de, tem até rodas para fazer um pouco da sua sustentação em baixas velocidades, mas em alta velocidade, o que mexe o vagão em relação a esse trilho é um motor que a gente chama de motor linear. E existem até aplicações modernas que as catapultas de aviões em porta-aviões, antigamente eram feitas a vapor, né? Você tinha que estilingar o avião para ele poder ganhar velocidade de sustentação numa pista curta. Hoje em dia já é feita com um motor linear, tá bom? E motores lineares, pessoal, aparecem em outros lugares também. Mas uma boa parte dos nossos motores a gente conhece como rotativo. É o ventilador, que está próximo a você, o ventilador não está frio, né? Mas, por exemplo, o seu liquidificador que faz a sua vitamina, são motores elétricos. O motor da máquina de lavar que lava a sua roupa, motores rotativos, tá bom? E esse arranjo mecânico dele, ou seja, comprimento do eixo, o diâmetro, são dos mais variados, tá bom? Porque os materiais e os princípios usados dentro dele também são os mais variados. Em geral, eu vou relatar para vocês alguns dos tipos que são os mais comuns. E um que eu acho que é o mais fantástico de se explicar, e na história da eletricidade, um dos primeiros motores a serem produzidos e estudados, o motor de corrente contínua com escovas. As escovas é um material que a gente usa para transmitir energia para dentro do rotor. O rotor da máquina, o rotor do motor, normalmente ele tem que ser energizado, ou de lá eu vou obter, às vezes, alguma grandeza elétrica, e eu preciso, para isso, ter contatos deslizantes, contatos móveis, e o que a gente faz é colocar uma pista de cobre e uma escova, a gente chama, mas um contato elétrico feito com uma grafite, um carvão, que a gente popularmente chama de escova. Então não é uma escova com cerdas, como a gente tem escova de dente, mas é um pedacinho de metal, que tem, de metal não, de grafite, que fica em contato com uma pista de metal para fazer a transmissão dessa energia. Mas esse motor aqui de corrente contínua é muito popular, principalmente em aplicações de potência fracionária. Potência fracionária significa o seguinte, frações de 1 cavalo ou de 1 HP, depende do país onde você está, de potência. Então, 1 por 128, tá bom? Estou dizendo aqui motores na faixa de 7 watts, 1 watt, 10 watts de potência. Motores muito pequenininhos em brinquedos são os melhores exemplos de motores de corrente contínua. Não são tão populares.
Então, hoje nos drones, por exemplo, os motores que estão lá não são de corrente contínua com escovas, eles são sem escovas, o que a gente chama de brushless. Vou falar deles já já. Mas é um motor que aparece nas indústrias, principalmente em algumas aplicações. Um motor que é muito popular no nosso dia a dia é um motor de corrente contínua, que ele é hackeado em seus enrolamentos. Hackear é um nome bonito que eu estou dando metafórico para a forma como você liga os enrolamentos da parte fixa e da parte móvel dessas máquinas elétricas. O motor universal é um motor de corrente contínua que funciona tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, e ele é muito popular porque ele tem em pouco volume uma potência muito alta. Só que normalmente as velocidades dele são bastante elevadas, a forma de controle de velocidade dele não é tão simples, mas é viável, tá bom? Dá para controlar alguma coisa da sua velocidade, mas principalmente eles têm uma densidade de potência, a potência do motor pelo seu volume, bastante alta. Onde eu encontro o motor universal? Aspirador de pó, a lavadora de alta pressão para lavar a calçada, alguns ventiladores caseiros, eles são motor universal também, bem de alta velocidade, mas um que eu já comentei com vocês, o seu liquidificador. O liquidificador é um motor universal, tá bom? Professor, então eu vou sair daqui e vou ligar em corrente contínua. Por favor, seja para você poder fazer vamos dizer assim, essa liberdade poética de poder ligar o que você quer, onde você quer, primeiro você vai estudar lindamente o motor universal. Não é porque eu disse que é universal que ele pode ser ligado em qualquer lugar. Ele tem uma placa, lembra que eu falei no começo da nossa disciplina, com parâmetros nominais. Se você não ligar daquela forma, o seu equipamento vai funcionar? Sim, por 1 segundo, 2 segundos, ele pode ter uma perda de vida substancial, mas na sua essência, esses motores, eles realmente têm esse caráter de poder ser usado em corrente contínua quanto em corrente alternada. Mas não tentem fazer isso, a não ser que vocês conheçam profundamente o motor com o qual vocês estão trabalhando. O motor que eu quero falar agora, nos últimos 20 minutos da nossa aula, é um motor que é quase que responsável por 95% do consumo de energia elétrica nas nossas indústrias. Esse número aqui é da década de 90. Hoje em dia, esse número cai um pouco porque há uma popularização de outros tipos de motores com eficiência até aumentada. Mas por que esse motor aqui ele é tão popular? Porque ele é barato, ele é simples de produzir e, da mesma forma que tinham glorificado que transformadores são, talvez, o melhor embaixador para a popularização da transmissão da energia elétrica, os motores desse tipo, que a gente chama de motor de corrente alternada de indução, acho que são os melhores embaixadores dos sistemas trifásicos. Sim, até agora o trifásico parece que foi uma coisa que a gente estudou para fazer contas, para descobrir o monofásico equivalente, mas por que a gente usa trifásico? Tem aquela vantagem de com menos fios eu transmitir mais potência. Vai ser uma coisa lindíssima. Um sistema trifásico, ele carrega em si, na sua constituição, na forma como ela foi criada, a possibilidade de criar campos magnéticos girantes com uma super facilidade. E se um campo magnético gira, se eu colocar uma bússola debaixo desse campo, ela deve acompanhar esse giro. E essa é a ideia por trás de motores de corrente alternada em sistemas trifásicos. Já tem um fenômeno girando e eu só preciso saber como aproveitá-lo para produzir movimento. E esse tipo de motor faz isso de uma forma belíssima, extremamente simples. A quantidade de partes móveis, tecnologias dentro de um motor desse é relativamente baixa, mas não é para tornar ele desprezível ou não, é econômico. Lembre-se, na engenharia tudo, na verdade, é dinheiro. Tudo, absolutamente tudo. Professor, mas e o meio ambiente? O meio ambiente também é dinheiro, tá bom? Você preservar ele é importante para nós prevalecer, para que a sociedade possa prevalecer por mais e mais gerações. Mas
Se a gente tem uma forma de criar um elemento que é mais econômico, que é barato, que não desperdiça energia, ele parece ser uma boa ideia. E é por isso que esses motores se tornaram tão populares, tá bom? Então, esse número é um pouco menor hoje em dia, porque em algumas aplicações, por exemplo, até veículos elétricos, a gente costuma utilizar, na verdade, motores de ímãs permanentes, tá bom? Que é uma tecnologia um pouco mais complicada, porque o ímã permanente não é uma coisa simples de ser obtida. Vocês aí que têm um relacionamento com a química e a ciência dos materiais, é uma boa área para vocês poderem se especializar, tá bom? Porque a produção de ímãs permanentes com sinterização de terras raras e a produção de ímãs com alta densidade de fluxo magnético é quase que determinante aí do sucesso econômico para as próximas décadas, tá bom? Porque a mobilidade elétrica está em pauta, a Tesla está vendendo carros elétricos à torta e direito, você está tendo a penetração de veículos elétricos híbridos até aqui no nosso país, tá bom? Desculpa, eu não quero depreciar nosso país, mas aqui parece que as coisas acontecem defasadas, às vezes de 5, 10 anos, às vezes até mais. Mas, muito bem, então isso está aparecendo já na indústria. Motores de brushless e, às vezes, motores de outras naturezas também, que eu não posso deixar de falar. Motores síncronos, tem motores de redutância, motor de passo lá da impressora 3D sua, tem um monte de motores. Mas esses são os mais populares. E esse daqui, pela sua penetração na indústria, é um que vale a pena ser estudado porque ele é responsável pelo consumo elétrico de energia do país. Você vai lá no PIB, para gerar aquele valor lá de PIB, eu preciso de energia elétrica. Quanto que está sendo usado em motores elétricos de indução? Muita energia. Então, eles não são desprezíveis, eles são relevantes. Vamos ver a parte estrutural deles. Como é que eu faço um motor? Tá bom? Primeiro, eu preciso de uma carcaça, uma base, tá bom? Essa base aqui, ela tem que ser capaz de eu poder fixar o motor no chão. Então, aqui está o chão, tá bom? Eu preciso travar ele na sua base, na sua sustentação, por meio de 2 parafusos, tá bom? Ou mais parafusos. Mas essa base, depois ele tem uma carcaça cilíndrica, e na vida real, vocês vão ver que essas carcaças, elas têm uma espécie de rugosidade aqui, né? Na verdade, uns interstícios, uma superfície toda especial para que possa promover ou facilitar o transporte térmico, a dissipação térmica. Porque se essa máquina ela tem todas as suas virtudes, ela também tem o seu rendimento e não é 100%. Alguma coisa é perdida, principalmente na forma de calor, mas também de ruído, motores fazem barulho, e o calor ele precisa ser dissipado. Então, a carcaça externa, às vezes, ela é aletada, ou tem algum tipo de rugosidade para aumentar a superfície da troca de calor, tá bom? E, desculpa, essa carcaça, ela é oca dentro, e aqui dentro eu vou colocar o que a gente chama de pacote magnético e o seu, que é o estator, e depois o seu rotor, a parte que gira. Mas, desculpa, se tem alguma coisa que gira aqui no meio, eu preciso ter uma sustentação disso. Em geral, a gente tem duas tampas, uma tampa na frente e uma tampa atrás, onde aqui eu tenho uma coisa importante dos elementos de máquinas elétricas, um mancal. Mancal é um lugar, um furo, por onde o eixo vai passar, e aqui eu vou colocar um rolamento para diminuir as resistências de movimentação, né, para o movimento ser mais livre, precisa ser lubrificado e tudo mais. Então, esse é o mancal por onde passa o eixo, tá bom? Eu não estou representando aqui nesse caso, mas vamos lá. Então, essa é a tampa da frente e a tampa de trás. O que tem aqui dentro? Muito bem. O motor, em geral, o que ele tem lá dentro é, primeiro, uma parte que está fixa, solidária àquela carcaça. E a gente chama essa parte solidária de estator. Na ciência das máquinas elétricas, tem algumas máquinas que até são feitas invertidas. O estator está por dentro e o rotor pelo lado de fora. Mas, em geral, então, a gente costuma ter o estator pelo lado de fora, presa à carcaça. A carcaça está aqui, estou desenhando em amarelo, aqui ao redor, tá bom? E ela trava, tá bom? Através de travas mecânicas, parafusos e tudo mais, esse estator. Esse estator, ele tem uma superfície toda que a gente chama de ranhurada, tá? Então, esses espaços aqui que estão aqui dentro, né, são o que chama de ranhuras. Ranhuras, tá bom? É um cilindro que está cavado aqui no meio para eu poder alojar alguma coisa aqui dentro, tá bom? E esse material cinza, professor, o que ele é? É um material ferromagnético
como a gente tem no núcleo dos transformadores. Só que ele está disposto aqui numa geometria cilíndrica, tá bom? E um pouco peculiar. Isso aqui não é um material sólido. Normalmente o pessoal faz aqui um monte de discos, tá bom? Estampados com essas ranhuras e que eles são empilhados um em cima do outro e bem compactados para formar esse núcleo. Isso é um núcleo ferromagnético, tá bom? Mas, apesar de chamar de núcleo, ele não está no centro do sistema, ele está lá, na periferia, é o estator da máquina, tá bom? Aqui um detalhe, né, dessas ranhuras. E por que eu faço esse espaço? Eu vou alojar aqui dentro uma bobina, um condutor, que vai vir aqui, dar a volta lá por trás, ele vem, dá uma outra volta aqui, vai ter N espiras, às vezes a bobina não está concentrada assim, ela entra por um lado aqui, dá a volta lá por trás, por várias ranhuras, sai daqui, dá a volta pela frente, mergulha, vai, dá várias voltas, até que uma hora sai 2 terminais. Então, é dentro dessas ranhuras que eu alojo as espiras, tá bom? Então, as ranhuras, alojar, bom dia, alojar as espiras, tá bom? Os condutores de cobre que são magnetizados e que vão ser percorridos por correntes e depois vão promover o magnetismo desse núcleo magnético desse estator. Tudo bem? Muito bem. Então, isso aqui é colocado dentro daquela carcaça e o que vai lá dentro? Um rotor. Esse rotor que eu estou desenhando para vocês tem vários tipos. Pode ter ímãs permanentes, pode ter o que for. O rotor que eu vou mostrar para vocês, ele tem um nome, não é um nome vulgar, tá? O nome que é usado mesmo na nossa literatura. Gaiola de esquilo ou squirrel. Oh, meu Deus, cadê minha caneta? Squirrel cage, tá bom? Por que gaiola de esquilo? É o seguinte, pelo arranjo de alguns componentes aqui dentro. Ele é um negócio que ele é sólido. Tem um eixo aqui dentro, tá bom? Eixo. E aqui, de novo, material ferromagnético, que é onde vai passar todas aquelas linhas de fluxo, né? Vou ter que abreviar, ferromag. Material ferromagnético. Esse material ferromagnético, de novo, são discos, só que a gente não vai fazer ele sólido. A gente vai fazer ele com uma série de buraquinhos. Então, eu pego lá um monte de discos todos estampados, né? Um buraco no meio para passar o eixo sim é sólido. E aqui eu tenho um empilhamento de um monte de discos, tá bom? Com esses buraquinhos. Nesses buraquinhos aqui, o que eu vou fazer, eu vou passar condutores elétricos. Normalmente o pessoal faz com alumínio, com alguma coisa mais sofisticada, tá? Como eu fiz aqui, ó. Você passa uma barra de alumínio por dentro, tá bom? Do rotor, de ponta a ponta. E, de fato, você cria a bendita da gaiola de esquilo. Aquela que o seu hamster, seu animalzinho de estimação, se diverte pedalando lá freneticamente. E você pensando lá, como é que eu posso aproveitar aquela energia elétrica que aquele bichinho está torrando, né? Não se esqueçam vocês também de fazer exercício, tá? Que é importante no isolamento. Mas essa gaiola de esquilo é o formato que a gente vê desses condutores que a gente aloja dentro do rotor, tá bom? Eles são barras, não é aqui, professor, são várias espiras aqui, não, é um condutor sólido, uma barrona, tá bom? Normalmente o pessoal faz em materiais baratos, então um material que é mais barato é o alumínio, mas também pode ser feito de cobre, pode ser feito de outros metais e outras ligas metálicas, depende da resistividade, de outros parâmetros que não vou ter a capacidade de discutir aqui com vocês, mas a coisa interessante é que essas barras, elas não estão ligadas simplesmente para fazer essa gaiola de esquilo dentro do material ferromagnético, elas têm que estar todas elas interligadas, tanto aqui desse lado, quanto deste. A gente chama de a gaiola, ela está com todas as suas barras em curto. E onde estão as espiras, professor? A espira, na verdade, está aqui, ó. Isso daqui, como está ligado lá, ó, um lado ao outro, cada um dos conjuntos de duas barras, eu tenho uma espira, tá bom? Aqui eu tenho uma espira, depois tem uma outra espira vizinha, tá bom? São várias espiras, só que com uma seção de condutor bastante espessa, porque as correntes que podem passar aqui são muito elevadas. Então, pessoal, quando eu pego todos esses elementos e coloco juntos,
tá? Eu constituo um dos motores mais baratos do mercado, que é o motor de indução, tá bom? De gaiola com rotor de gaiola de esquilo. Então aqui está um desenho de um esquema aberto, onde eu vejo a carcaça, o material magnético, tá bom? O rotor, tá bom? O seu eixo, a tampa da frente, a tampa de trás. A tampa de trás aqui, nesse caso, o pessoal até coloca um ventilador para fazer com que o ar passe por dentro do motor e ajude no processo de troca térmica, de dissipação térmica, tá bom? Mas é uma coisa muito popular. Se você for no Google Imagens e escrever lá motor de indução, você vai ver coisas como, por exemplo, no site da WEG, que é um fabricante importante de máquinas elétricas no Brasil, tá bom? Você vai ver lá perspectivas explodidas exatamente do que eu estou mostrando, da carcaça, do pacote magnético do estator, tá bom? E do pacote magnético e rotativo do rotor, tá bom? Então, quando eu coloco tudo isso daqui aqui dentro, né, essa tampa eu coloco no final de todo mundo, eu tenho um motor de indução. Tá bom, professor, que interessante. Na aula de hoje de tarde, o Giovanni vai mostrar com mais detalhes. Mas a coisa legal é que toda vez que eu pego um enrolamento elétrico e eu submeto ele a uma corrente alternada, a gente já tinha visto um princípio interessante, que é ele produz um campo magnético. Então eu vou fazer aqui um desenho muito simplificado para encerrar um pouco o assunto na aula de hoje. Isso aqui é um eletroímã. Peguei um material ferromagnético e vou fazer um enrolamento aqui em volta. Bem rápido, tá bom? Posso desenhar também, vai, bonitinho. Vamos fazer com mais cuidado. O fio passa pela frente, que vem aqui por trás, que vem para cá, que vem para cá. Isso é um eletroímã. Se eu colocar aqui uma certa corrente ao longo do tempo, as linhas de campo que estão aqui, tá bom? Elas saem aqui desse polo, que a gente chama de norte magnético, e elas vão se fechar, tá bom? Todas elas se fecham e chegam aqui no sul magnético, tá bom? Tem uma densidade de fluxo, né, uma indução H, um fluxo magnético B, mas um fluxo concatenado, eu vou chamar ele de φ, e que varia ao longo do tempo. Se a corrente varia, o fluxo varia junto, em fase, tá bom? Então, se eu colocar corrente alternada no eletroímã, o magnetismo dele, na verdade, está pulsando. O fluxo dele, uma hora é positivo, outra hora é negativo. Uma hora é positivo, outra hora é negativo. O valor médio dele aqui é 0, tá bom? Mas não é por isso que ele deixa de atrair os materiais magnéticos, tá legal? Muito bem. Aqui ele atrai e aqui ele atrai. Aqui atrai e aqui ele atrai. Tá? Então, por isso que você colocar uma coisa de metálica, ele gruda nesse eletroímã. O que eu vou fazer é mudar a geometria desse eletroímã. Eu vou fazer uma coisa meio esquisita, tá bom? Eu vou pegar aquele meu estator, que tem aquelas ranhuras todas, e vou fazer uma loucura, tá bom? As pessoas que fizeram isso no início do século anterior gastaram, às vezes, a fortuna de toda a sua família para conseguir criar geometrias que tornassem isso mais viável ou mais simples de ser feito. Seguinte, ó, eu tenho aqui um monte de material magnético com essas ranhuras. Eu vou colocar aqui dentro desses slots, né, dessas ranhuras, condutores elétricos. Uma bobina que vai para um lado, dá a volta e sai. Eu posso dar várias voltas por aqui. Então, imaginem que eu coloque aqui, ó, um condutor e aqui um outro condutor. Coloquei 2 condutores. Nesse condutor aqui, eu vou fazer com que a energia, ou a corrente, ela entre, tá bom? Então, eu vou desenhar uma setinha aqui, vou ver a parte de trás da seta. Ela está entrando na nosso slide. E aqui, essa corrente, ela dá a volta lá por trás. Inclusive, se ela passar por aqui no meio, eu não consigo colocar o rotor. Então, o que a gente faz é pega essa barra aqui, eu dou a volta aqui por trás, tá bom? Passo por trás das outras ranhuras e saio a corrente por aqui, ó, tchum, tá bom? Então aqui entrou I de T e aqui sai o I de T. Tudo que entra, sai. A corrente não vai fugir para outro lugar. Vamos pensar só nesse caso, tá bom? Se eu fizer um corte, tá bom? Nessa superfície circular, eu vou estar vendo isso daqui, ó. Um monte de ranhuras. Então começa aqui, ranhura, 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 tá bom? Isso daqui se junta lá. Então eu vou desenhar. Esse aqui é o meu estator planificado.
E num belo momento, em algum lugar eu coloquei aqui um condutor, que a corrente está vindo para cá, em algum lugar aqui eu coloquei um outro condutor, ele está diametralmente oposto a esse, com a corrente saindo. Então o que eu vejo aqui é o seguinte, ao longo dessa superfície interna, essa superfície interna é onde, mais aqui dentro eu coloco o rotor, há um certo espaço entre eles. A gente chama isso daqui de entreferro. É um nome bastante interessante. Assim, poxa, não é tão criativo assim. Por que entreferro? Porque eu tenho um núcleo ferromagnético aqui e um núcleo ferromagnético aqui do rotor. Então, entreferro é espaço entre os dois. Esse espaço é bem pequeno em máquinas elétricas. O gerador de Itaipu, pessoal, tem 18 metros de diâmetro e o entreferro dele é de 2 centímetros, tá bom? É o espaço lá que tem entre que guarda a distância entre o rotor e o estator. Então, esse entreferro, pessoal, se eu andar ao longo dele, se eu pegar um observador aqui, um olhinho, né, e sair andando por essa superfície aqui toda, eu vou verificar que, na verdade, eu vou estar experimentando fluxos magnéticos. É verdade, ó, isso aqui, se a corrente, deixa eu até desenhar em preto para ficar melhor, a corrente entra aqui dentro e aqui a corrente sai. Na hora que eu estou aqui, aqui eu tenho regra da mão direita, eu produzo linhas de campo de fluxo magnético assim, ó, tá bom? Porque desculpa, deixa eu colocar a direção certa. Se a corrente está entrando, regra da mão direita, o meu fluxo magnético é para cá, tá bom? Então aqui, eu estou vendo isso. E aqui, regra da mão direita nesse lugar, corrente saindo, o fluxo magnético está para cá. Tá bom? Olha que interessante. Do ponto de vista de quem está aqui no entreferro, eu vejo essas linhas de campo aqui de uma certa forma, chegando aqui nesse lugar. Isso aqui é um polo sul. E aqui eu vejo as linhas de campo, não se esqueçam, isso aqui é simétrico e se fecha com o outro lado, né? Aqui tem as linhas do outro lado. Da mesma forma que eu tenho esse sul aqui, isso aqui eu tenho um norte. Tudo bem? Então, na verdade, se eu tenho um enrolamento dentro de um núcleo desse, eu estou produzindo um eletroímã muito estranho, que em algum lugar tem o norte, em algum lugar tem o sul. Mas como essa corrente ainda varia ao longo do tempo, o que acontece com esse norte e sul? Uma hora esses caras enfraquecem, eles vão ficando sul, sul, até que eles começam a ser norte, norte, norte. Mesma coisa acontece com esses nortes, eles começam a enfraquecer porque a corrente diminui, depois a corrente inverte de direção, começa a ficar maior, eles invertem. Então, o campo magnético que alguém experimenta andando aqui dentro do entreferro é um campo pulsante. É um eletroímã. É um eletroímã. Professor, tá bom. Eu mais ou menos entendi que tem um campo pulsando lá dentro. Quando eu tenho dois condutores e eles estão sendo alimentados, né, por uma corrente alternada. Tá bom. Então vamos complicar um pouco a nossa vida. Eu vou fazer uma geometria em que eu não tenho apenas uma fase, tá bom? Eu vou ter 3 fases. Opa, olha o trifásico aparecendo. Essa aqui é a primeira delas, eu coloquei em vermelho, vamos fazer uma outra fase aqui. Eu vou colocar deixa eu ver só como é que está a distribuição aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, isso vai dar certo. Então aqui eu vou colocar uma outra fase, tá bom? Uma outra corrente entra aqui, azul. Então, essa aqui eu vou chamar de I2. Vamos chamar de IB de uma vez. Essa aqui vamos chamar de IA, tá bom? Então, se o condutor ele entra aqui, tá bom? Dá a volta lá por trás, ele vai emergir diametralmente oposto aqui. Então, aqui está o IB de T. E vamos fazer mais uma corrente, tá? Com outro condutor aqui. Eu errei o lugar. Eu deveria ter colocado... Vamos lá. Tararara. A vantagem do mundo digital é que eu tenho algum grau de undo. O melhor lugar para colocar esse condutor, para ele ficar simétrico, colocar aqui. Podia ter feito um estator com menos ranhuras, é que eu quis aproveitar o mesmo desenho. Então, o IB está aqui, o IB está aqui. Muito bem, então o condutor B está nesse lugar. E agora vamos fazer o condutor C. O condutor C, para ficar simétrico, está aqui, diametralmente oposto. Aqui está a corrente. Entra IC aqui, e aqui sai o IC desse lugar. Legal. Não estou querendo saber aqui as direções, porque, como a gente viu, corrente alternada, as direções elas alteram ao longo do tempo, não tem jeito.
vão se sucedendo. Então, eu vou até tirar aqui o negócio da bolinha e do... Deixa eu sair você aqui um pouco. Tchau. Volta aqui meu estator. O que eu vou fazer agora é pegar lá um conjunto de 3 correntes trifásicas. Então, vamos lá. Formas elétrico... Não. Elétrico. Eu preciso aqui de senoides trifásicas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Que legal. Obrigado. Se eu pegar correntes que se sucedem ao longo do tempo dessa forma e aplicar aqui dentro desse sistema, eu tenho a contribuição de cada uma dessas bobinas no campo magnético, enquanto uma bobina às vezes está com o campo magnético máximo. Eu vou até desenhar em vermelho. Essa aqui é a bobina da fase A. Essa aqui é a bobina da fase A. Em algum momento, às vezes eu vou ter o campo magnético produzido por essa bobina tá super forte para cima. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, em algum momento, aqui talvez tenha bolinha, aqui vai ter tracinho, tá? Então eu estou falando aqui, ó, a corrente está nesse lugar aqui, então ela está super alta nessa direção. Em compensação, nos outros 2 enrolamentos, essas correntes elas vão estar, olha só, com metade do tamanho e no sentido inverso. Então, aqui eu vou colocar uma bolinha pequenininha, menorzinha aqui um xizinho menorzinho, porque a corrente não está com a mesma intensidade, está menor. Aqui a mesma coisa, vai ter uma bolinha aqui e aqui vai ter um xizinho. Se eu for compor aqui os campos magnéticos de cada bobina, aqui eu tenho o campo da bobina C e aqui eu tenho o campo da bobina B, tá bom? A resultante disso é um campo que está nessa posição aqui. No espaço, ao longo do entreferro, ele está apontando aqui para cima. E conforme isso daqui vai se sucedendo, essas correntes elas vão andando, tá bom? Aqui eu tinha a corrente verde junto aqui também andando para cá. Conforme essas correntes vão se sucedendo ao longo do tempo, aqui acontece um fenômeno que a gente chama de campo girante. E para fechar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar uma animação gráfica desses campos ao longo do tempo, tá bom? Num estator desenhado em tempo real. Então, deixa eu procurar aqui no meu computador rapidinho. Deixa eu pegar aqui bendito, mais 5 minutinhos. Campo, está chegando. Suspense. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela de uma outra forma rapidinho para a apresentação. Momento, apresentar a minha tela inteira. Vamos escolher aqui a tela inteira. Permitir, diminui. Então, turma, eu abri aqui... vamos ver se está aparecendo para vocês. Opa, legal. Isso aqui é uma aplicação, é um programa de computador, tá bom? Foi feito aí há muito tempo atrás. Foi o meu projeto de formatura. Eu fiz isso e outras ferramentas de visualização de coisas que não são tão visualizáveis no mundo da eletricidade. Campos magnéticos não são visíveis, né? A gente sabe dos efeitos dele pela indução, pelas correntes parasitas. Então a gente fez uma coisa meio animada. Então olha só o que eu estou fazendo. Estou mostrando aqui para vocês. Espero que eu consiga... Deixa eu ver se o meu mouse vai me ajudar. Vou deixar isso maximizado. O meu mouse não está aparecendo para vocês, mas eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Aqui estão o estator ranhurado, a bobina da fase A, uma bobina da fase B, uma bobina da fase C. Professor, você botou a fase B e C invertida em relação ao seu desenho. Eu posso, na geometria, colocar onde eu quiser. A única coisa é que o meu motor pode girar para o lado inverso. Olha só o que acontece quando eu tenho essas correntes que estão aqui na parte inferior da tela, tá bom? Sendo aplicadas a esses enrolamentos nessa hora. A fase A é uma seta verde que está aqui embaixo, tá bom? Ela está aqui embaixo do meu sistema e ela tem uma certa intensidade por causa da intensidade da corrente. A fase B e a fase C eu fiz amarela, a fase B eu fiz ciano, né? Estão apontando aqui as direções do campo magnético de cada uma delas. E a somatória delas nessa hora está aqui para cima, nessa seta branca. Tá bom. Olha que interessante. Conforme o tempo vai passando e as correntes vão alterando, olha o que acontece com a composição dessas correntes resultantes. Eu tenho um campo
que nós chamamos de campo girante. Então, se nós temos um campo que se sucede ao longo do tempo e ao longo do espaço confinado lá dentro do estator, com essa característica, se eu colocasse um ímã, um rotor imantado aqui dentro, ele vai justamente ir atrás desse campo magnético e vai perpetuar o movimento. Eu vou transferir energia elétrica que está fazendo esse campo girante em energia cinética rotacional do nosso rotor, tá bom? O interessante é que se por acaso eu inverter as correntes, deixa eu ver se esse meu programa inverte, ele não inverte, mas se eu estivesse andando na outra direção, tinha uma tecla que antigamente fazia ele girar para o outro sentido, deixa eu ver aqui, não estou encontrando. Mas o motor ele muda de direção. Se a sequência de tensões, de correntes, não fosse positiva, fosse uma sequência negativa, se eu trocar duas fases de lugar, essa minha seta branca ela gira no outro sentido. Então, motores alimentados por sistemas trifásicos, eles trazem essa característica tão interessante. Eles, inerentemente à tecnologia de sucessão das tensões ao longo do tempo, das correntes ao longo do tempo, promovem a criação de campos girantes em uma máquina circular, né, com essa simetria cilíndrica, que são esses nossos motores. De uma forma super simples, não precisa de muitas partes móveis, não preciso de escovas para levar energia numa parte eletrificada, eu até posso, mas a máquina mais simples vocês vão ver hoje na aula de laboratório de vocês, com mais detalhes, que justamente faz o aproveitamento desse fenômeno. A coisa legal é que vocês vão ver, spoiler alert, um motor, eu não falei nada do rotor por enquanto, eu falei só do estator, que o estator, quando energizado com o sistema trifásico, promove esse campo girante. O rotor, pessoal, quando ele vê esse campo aqui, por um efeito que é um transformador, não é a forma que a gente estuda o transformador, ele induz tensões, tá bom? Quando um campo magnético ele passa naquelas barras da gaiola de esquilo, ele induz tensões, que induz correntes, que induz um campo magnético no rotor, e aí o rotor sai correndo atrás do estator. É como se fosse o cachorro correndo atrás do gato, coitado dos animais, mas um fenômeno vai interagir com o outro por um efeito de transformador. Então, qual vai ser a surpresa de vocês? Eu falei para vocês hoje na nossa aula do circuito do transformador real. Quando o Giovanni começar a falar um pouco sobre motor de indução, vai aparecer o circuito do transformador real na tela de vocês, nas transparências, para que vocês resolvam. A gente modela os motores de indução, de gaiola de esquilo principalmente, como um tipo de transformador. Transformador meio que rotativo, tá bom? Para o seu funcionamento, ele precisa de todos esses princípios eletromagnéticos para operar. Pessoal, 9 horas e 15 minutos, terminamos nossa aula regulamentar. Então, deixa eu ver aqui no nosso chat se tem alguma coisa que eu possa atender. Senão, um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima quarta-feira. Pessoal, tem algumas revisões de prova que eu ainda estou devendo fazer. Eu vou responder para o pessoal. E eu gostaria de comunicar a vocês, se por acaso teve alguém que perdeu a P1, que precisa fazer a substitutiva, entre em contato urgente comigo. Tem um aluno que já está todo acertado para fazer a sub. Mas eu gostaria de saber se tem mais alunos nessa condição. Poucos, aliás, só um aluno me procurou a respeito. Então, por favor, alertem seus colegas. Se tem alguém que precisa fazer sub, corra, mande e-mail, professor, urgente, agora, tudo bem? Então, pessoal, um bom dia para todos vocês, boas aulas e se cuidem. Professor, Diga. até quando pode fazer pedido de revisão da P1?
Então, eu vou ter que encerrar essa semana. Provavelmente acho que eu vou deixar isso até essa sexta, tá bom? Mas depois eu vou ter que encerrar. Inclusive, eu me preocupo um pouco que a revisão da P2 eu vou ter que fazer ela muito mais apertada em tempo. Acho que eu vou ter que fazer em 3, 4 dias, porque eu tenho que fechar as notas de vocês desse quadrimestre, tá bem? Mas acho que até sexta eu vou deixar a revisão da P1, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina.